Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ensinar vocês a como fazer a configuração do Stop Loss no GGBot. Então, o primeiro passo nós clicamos em configurar bot no menu principal e depois clicamos em Stop Loss. Aqui no Stop Loss nós temos 4 possibilidades, que é utilizar o Stop Loss fixo, utilizar ele com valor percentual, utilizar o Stop Loss móvel e utilizar o Stop Loss global. Então aqui em valor fixo nós setamos qual o valor que nós queremos que o GGBot pare. Então caso ele atinja 20 aqui nesse valor, seja 20 dólares ou seja 20 reais, dependendo do teu tipo de conta, ele vai parar. Lembrando que ele só faz a pausa quando for os 20, quando ele der o stop loss no primeiro sinal, ou seja, na primeira entrada. Caso ele bata no martingale o valor, então ele vai verificar se a primeira entrada posterior dele também bateria o stop loss e aí sim ele vai parar. Porque há casos que ele acaba conseguindo reverter a situação, caso ele dê o win, por exemplo, no próximo primeiro sinal, então ele vai continuar operando, mas ele não vai passar desse valor de 20 aqui, caso você tenha configurado ele. A não ser em algum caso que a gente vai explicar mais para frente ali quando você usa sinais simultâneos. Mas no caso normal, quando ele bater esse valor na primeira entrada, ele vai parar. Caso ele bata no martingale também, ele não vai ultrapassar esse valor, tá? Ele só vai dar mensagem e vai tentar fazer no próximo sinal. Então aqui para o valor de stop loss fixo ele está 20, nós configuramos. Aqui está 0. E aqui está 35. Aqui funciona da mesma forma que o stop win, ou seja, se eu setar algum valor fixo aqui para o stop loss, ele vai sobrepor o valor percentual, certo? Por mais que aqui tenha algum valor percentual configurado aqui para a lista 1, esse 20 vai sobrepor aquele valor lá. Aqui percentual funciona da mesma maneira, quando ele atingir o valor percentual, ele vai parar o robô, ele vai parar pelo menos para aquela lista, né? Então aqui, para a lista 2, quando ele atinge 2,5%, ele vai parar de operar nessa lista. E para a lista 3 e para a lista 1 ele está zerado. Para o Stop Loss móvel, ele funciona da seguinte maneira. Você pode colocar ele como sim ou como não. Como que ele funciona? Ele funciona baseado não na sua lista, não na sua banca inicial, mas sim na sua banca máxima. Ou seja, imagine que você começou com uma banca de 1.000 e você fez diversas operações e você conseguir chegar a 1.500, por exemplo. Se você utiliza o Stop Loss móvel, a banca que ele vai utilizar para fazer o cálculo do Stop Loss vai ser a banca máxima, ou seja, 1.500. Então, se você, por exemplo, colocou 100 de Stop Loss fixo, por exemplo, e você, nesse período dos 1.000 até os 1.500, não chegou a perder 100, mas quando atingir 1.500 você perdeu 100 e voltou para 1.400, aí ele vai disparar o Stop Loss móvel. E para que você possa sair, mesmo dando Stop Loss, você possa sair ainda no win, certo? Então aqui para a lista 1 ele está ativo e para as demais listas ele está desativado. E o global funciona da mesma forma que o Stop Win, ou seja, se ele tiver setado como sim aqui, qualquer lista que der o Stop Loss, ele vai parar as demais, independentemente se elas estiverem operando ou não. Se ele tiver como não aqui, que vai ser o exemplo que a gente vai utilizar, independentemente se uma das 3 listas der o Stop Loss, as outras vão continuar operando. Então aqui a gente traz exemplos para vocês do que já ocorreu. Essa daqui é a primeira lista com Stop Loss móvel ativo. Então está aqui, ó, Stop Loss móvel atingido. Um valor de 20 que nós tínhamos colocado. Ou seja, aqui ele deu 3 wins e ele chegou com uma banca máxima, banca atual, e aqui a banca máxima de 13.566,56. É isso daqui que ele vai utilizar como base para poder fazer o cálculo do Stop Loss. Ou seja, aqui deu 3 wins seguidos e aqui ele deu um loss de 15. Ou seja, é como se ele tivesse perdido já 15. Ele não abate desses valores aqui porque esse último win aqui fez ele chegar na banca máxima dele. Então ele vai abater do valor e é como se ele tivesse com 15 negativo. E a próxima entrada ele faria com o valor de 5, que é o valor padrão que nós estamos utilizando aqui, mais 50% dos 15, que seria da recuperação. Pode ver que aqui ele está dando aqui, ó, mais 7,50 de recuperação. Então, se nós somarmos 15 mais 7,5 da recuperação e mais os R$5 da entrada inicial, ele vai dar 27,50, que é justamente o valor que ele está dando aqui, ó, loss com entrada, 27,50. E o stop loss que nós configuramos, 20. Ou seja, ele fez o stop loss corretamente
e mesmo assim você não saiu com um loss acima dos 20 que você configurou aqui. Você saiu com loss de apenas 1,62. Mas tivesse mais operações aqui ainda, tivesse mais 10 operações que deram win, você com certeza estaria positivo nessa lista, mesmo dando stop loss. Por isso a ideia do stop loss móvel é para permitir você operar uma lista maior, com diversos sinais, e caso ele pegue uma bad run, que a gente fala em inglês, mas seria uma corrida ruim, que seria pegar 2 ou 3 sinais seguidos ruins com loss, mesmo assim os outros wins anteriores compensariam e você ainda sairia positivo na lista mesmo batendo stop loss. Já nessa lista 2 aqui, nós configuramos por percentual, ou seja, o percentual dele é 2,5 e o valor de entrada é 1%, ou seja, se ele dá a entrada de 1%, a próxima entrada ele vai fazer com 2%, então seria 3%, que seria aqui, ó, loss atual 1%, que é esse valor, loss com entrada 3%. Ou seja, ele bateu o stop loss para o martingale. Note que aqui o ID é igual, ID 1 e ID 1. Então ele fez a primeira entrada com 1%, quando ele foi fazer a outra entrada que daria 3%, ele acabou disparando o stop loss porque o meu stop loss é 2,5. Correto? Ele tentou fazer essa segunda entrada aqui, porém, ele não disparou o stop loss aqui. Por quê? Porque esse valor também corresponde a 1% da minha banca. O valor fora a recuperação, né? Com a recuperação ele só me dá mais um pouquinho. Mas esse valor aqui, ele ainda não atinge os meus 2,5%, certo? Ele atingiu aqui ainda 2,49%, certo? Ele ainda não atingiu os 2,5%, por isso ele deixou fazer essa entrada aqui. Caso isso daqui tivesse dado win, ele continuaria operando e poderia até reverter o caso e poderia terminar com stop win. Mas como nós estamos explicando aqui o stop loss, vamos continuar na linha do stop loss. Então, ou seja, nesse caso do ID2 ocorreu a mesma coisa. Ele tomou um loss aqui e depois ele faria o martingale em cima desse loss do ID2. Só que também bateu o stop loss e acabou não fazendo a entrada. E aqui no ID3, já na primeira entrada, ele também não conseguiu fazer o stop, ele também não conseguiu fazer a entrada porque bateu o stop loss. Então o loss atual é 2,49 e o loss com a entrada seria 2,73%. Ou seja, quando ele fez na primeira entrada e bateu o stop loss, aí sim ele para completamente de fazer. Entendeu? Se ele faz no martingale, ele ainda verifica se o próximo sinal, nesse caso aqui, ó, ele pegou e fez no martingale e deu stop loss. Esse próximo sinal, ele ainda não ultrapassaria o stop loss, então ele ainda faz entrada. Daí no martingale novamente, ele pegou e verificou que bateria o stop loss. E na próxima entrada, ele verificou, mesmo com a primeira entrada, mesmo com o valor da primeira entrada, ele também bateria o stop loss. Então ele parou de operar nessa lista aqui. E aqui na lista 3 nós trouxemos o pior caso, que é quando utilizam sinais encavalados. Pode ver que o espaçamento dos sinais aqui estão todos de 1 minuto. E eu vou explicar aqui por que ele ultrapassou o stop loss. Se você verificar aqui as 3,2, ele deu um loss de 30. E aqui as 3,3, ele deu um loss de 10. Aqui ele só terminaria as 3,4 e aqui ele só terminaria as 3,5. Ou seja, até as 3,4 nós não sabemos o que ocorreu com essas operações, certo? Porque ainda não tivemos o resultado, o retorno da própria corretora. Então tem outro sinal aqui a 3,3 e tem outro sinal aqui às 3,4. Então aqui 3,4 e mais alguns milissegundos, eu ainda não tinha esse resultado. E esse daqui ele não sabia, essa entrada aqui ela não sabia do resultado nem dessa operação. Por isso ele ainda fez entrada. Por isso a importância de repente utilizar a configuração de sinais simultâneos, só deixar fazer um sinal para justamente não ocorrer isso, dele não saber dos retornos que ainda vai ter das operações em aberto e acabar fazendo uma outra operação que pode resultar no loss também. Entendeu? Então, só por esse motivo que esse sinal das 3,4 acabou fazendo mesmo já tendo disparado o stop loss aqui antes, correto? Porque esse resultado e esse resultado ainda não tinham sido retornados para poder fazer o cálculo do stop loss. Então ele verificou aqui que não tinha ainda o retorno, então ele fez essa entrada, então esse sinal terminaria às 3,5, ou seja, 3,4 bateu o stop loss aqui, certo? Porque ele faria o martingale desse sinal aqui, dele já tinha esse retorno, então ele conseguiu fazer, porque esse daqui finalizou, esse sinal aqui ele começou a verificar às 3,5, ele já tinha esse retorno e mais esse retorno aqui, certo? E aqui às 3,5 ele teve o retorno desse sinal aqui, que também já estava aberto, por isso ele ainda não tinha parado. E só o último sinal que foi executado foi às 3,5 e alguns milissegundos depois, ou seja, somente às 3,6 ele teria todos os valores finalizados, que foi esse caso aqui. Às 3,6 ele verificou
que bateu stop loss, não tinha mais nenhuma outra operação em aberto, aí sim ele finalizou e parou essa lista aqui. Então é assim que funciona a lógica do stop loss, sempre se atentando para os horários das operações que estão em aberto e sempre tentando evitar horários concorrentes, para não acontecer de não ter o retorno ainda das operações, para saber se foi win ou se foi loss, para poder fazer o cálculo do stop loss. E é assim que se configura e assim que funciona os cálculos do stop loss para o GGBot.